Você já ouviu falar do homem-elefante? Segundo a lenda, o garoto ficou assim porque sua mãe foi pisoteada por um elefante durante a gravidez. Mesmo assim, o garoto nasceu sem nenhuma deformidade, mas quando começou a crescer... Hoje vocês vão conhecer a triste história do homem-elefante. Então, se não é inscrito, já se inscreva agora clicando nesse botãozinho vermelho. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Deixou o joinha? Se inscreveu? Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje iremos contar a história de um pobre garoto inglês que nasceu há muito tempo, lá em 1862. O garoto Joseph Carey Merrick nasceu na Inglaterra e tem uma história macabra cheia de mistérios. Quando ele nasceu, ele tinha aparência completamente normal, assim como qualquer outro bebê. Mas logo aos 2 anos de idade, ele começou a mudar. Sem muitas explicações, o seu corpo começou a inchar. E com o tempo, as coisas foram piorando cada vez mais. Seus lábios ficaram todos para fora. Sua pele, que era rosada, ficou mais grossa e também ficou em um tom cinzento, parecendo que ele estava doente. Depois disso, um caroço misterioso surgiu em sua testa, sem contar que em sua nuca começou a crescer uma bola de carne, que ia aumentando cada vez mais. Outra coisa também que ia crescendo cada vez mais eram seus pés, que aos 4 anos de idade já estavam enormes. Seus braços também começaram a crescer de forma estranha. O braço esquerdo era completamente normal, mas o braço direito era deformado e longo. Praticamente tudo do cara cresceu mais do que deveria. A cabeça de Joseph ficou maior do que seu próprio corpo. E tudo isso, galera, que falamos, acabou deixando o Joseph com uma aparência totalmente diferente. Conforme o tempo foi passando, seus pais perceberam que Joseph não poderia frequentar uma escola comum. Ele precisava de uns cuidados especiais. E na época eles ainda não sabiam qual doença que Joseph tinha, pois ela não havia sido diagnosticada ainda. E por não saber do que se tratava, os pais acreditavam que podia ter sido causado por um tipo de superstição. Segundo os pais, a mãe, durante a gravidez, teria tomado um susto de um elefante e eles achavam que isso poderia ter sido o fator responsável por deixar o filho deles daquela forma. Mas eles só foram descobrir a doença de Joseph um século depois. E a vida de Joseph, galera, não foi nada fácil. Para piorar a história dele, aos 12 anos, a sua mãe o deixou. Faleceu por causa de broncopneumonia e a mãe dele era o pilar de Joseph. Praticamente todo o carinho e afeto que ele recebia vinha da sua mãe. Pois devido à sua aparência, Joseph era um garoto muito reservado, então sua mãe era uma das únicas pessoas do mundo que davam carinho a ele, e também a pessoa que ele mais amava. Uma grande coincidência nessa história é que depois que sua mãe veio a falecer, as deformidades do corpo de Joseph aumentaram. Para piorar ainda mais, pouco tempo depois, seu pai acabou arrumando uma outra esposa, que não gostava nada do garoto, maltratava ele e deixava ele ainda mais deprimido. Além disso, a madrasta fez com que o pai perdesse todo o afeto que tinha pelo filho. E isso acabou deixando o jovem Joseph completamente sozinho no mundo, sem nenhuma pessoa que o amasse de verdade. A madrasta era tipo uma madrasta ruim de filme, e como o garoto na época não ia para a escola, ela obrigava ele a trabalhar para trazer uma renda para a família, isso com 13 anos de idade. E com vários problemas de saúde. Então, aos 13 anos, Joseph acabou trabalhando em uma loja de charutos. Menino de 13 anos, vendendo droga. E ele ficou trabalhando nessa loja durante 3 anos. Porém, a doença piorou a mão dele, deixando ele totalmente inábil para conseguir fazer o trabalho. Aos 16 anos, sem emprego, Joseph saiu para as ruas para procurar um novo trabalho. E ele preferia ficar na rua do que voltar para casa, pois mesmo comendo meia refeição, durante o almoço sua madrasta maltratava, dizendo que aquela comida era mais cara do que o dinheiro que ele trouxe para casa. E esse foi um dos motivos que fazia com que Joseph se esforçava o máximo para trabalhar e voltar com dinheiro para casa. Joseph era um garoto muito bom. Então por isso, galera, Joseph tentou ganhar dinheiro de várias formas. Ele batia de porta em porta para tentar vender mercadorias da loja de seu pai. E na maioria das vezes, galera, por ter um rosto muito distorcido, ou a galera tinha medo, receio de conversar com ele, ou então quando dava uma atenção para o garoto, não conseguia entender o que ele falava direito, pois devido à face dele ser um pouco distorcida, sua voz saía atrapalhada. Sua aparência foi piorando até chegar no ponto que as pessoas não queriam mais conversar com ele, muito menos abrir a porta da sua casa. E essas coisas foram deixando o pai ainda mais irritado com o garoto. E um dia, sem motivo
motivo algum, ele espancou o garoto. E isso fez com que o garoto Joseph nunca mais voltasse para sua casa. O tio de Joseph ficou sabendo da história e, para ajudar o garoto, chamou ele para morar com ele. Mas isso atrapalhou a vida do tio, porque depois que ele fez isso, ele perdeu seu emprego, porque o pobre garoto Joseph era visto como uma ameaça na sociedade. O que o cara vai fazer, mano? O cara tem problema de saúde, só porque é feio. Tem uma vai ter um coração melhor do que um monte de gente bonita, gente. E aí? Mas mesmo assim, seu tio ficou com ele. Mas depois de 2 anos desempregado, ele não podia mais sustentar o garoto. Então, antes dele completar 18 anos, Joseph foi passar seus últimos dias como um adolescente em uma casa especial. Mas não era uma casa especial para pessoas com problemas especiais. Era uma casa de reabilitação para pessoas perigosas e detentos. E o garoto estaria ali no meio dessas pessoas. Então ele acabou ficando 4 anos nessa casa, junto com vários tipos de homens, entre loucos e assassinos, e pessoas que não eram da índole dele. O garoto só tinha doença, galera. Ele não tinha cometido nenhum crime, muito menos uma mente perturbadora. Era uma pessoa muito boa, não tinha nem que estar ali. Como o garoto não tinha muitas opções, a única casa que ele tinha era aquela reabilitação, que não era o lugar dele, da própria cabeça dele, ele acabou tendo uma ideia que poderia mudar sua vida. E mudou. Ele teve a ideia de escrever para o proprietário de um circo dos horrores, então ele enviou uma carta para o circo que estava por aí. E depois de ser chamado para uma entrevista, Joseph pôde conhecer o circo e acabou sendo contratado pelo Circo dos Horrores como o Homem-Elefante. Lá pela primeira vez começou a se sentir feliz. Saiu em turnê e visitou várias cidades, como por exemplo Nottingham e Londres. E a carreira de Joseph, ou o Homem-Elefante, só estava começando. Logo depois surgiu uma oportunidade melhor e ele não desperdiçou. Ele começou a trabalhar para Tom Norman, um cara que tinha uma loja em Londres que trabalhava com esquisitices humanas, coisas bizarras, estranhas, coisas do tipo, e resolveu chamar o Homem-Elefante para trabalhar lá. Naquela época, galera, os shows de horrores, ou os freak shows, como eram chamados naquela época, eram muito populares em Londres. A galera amava esse tipo de apresentação. Na época todo mundo gostava disso, desde os mais pobres até os mais ricos. Logo nas primeiras noites, enquanto Joseph dormia em seu novo trabalho, Norman, dono da loja, percebeu algo estranho enquanto ele observava Joseph. Joseph não conseguia dormir deitado por causa do peso da sua cabeça. Se ele deitasse por completo, sua cabeça era tão pesada que podia esmagar o seu pescoço. E isso deixou o dono da loja comovido, que percebeu que Joseph passava por dificuldade e quis que o novo trabalho do garoto desse certo, para o garoto ter uma experiência de vida melhor. Então, para tentar deixar Joseph ainda mais feliz, Norman ficava de fora da loja, convidando as pessoas para conhecer Joseph Merrick, o Homem-Elefante, e falava que ele não era nenhum homem ruim, não estava ali para amedrontar ninguém. Muito pelo contrário, ele estava ali para iluminar as pessoas, para mostrar que dentro de uma pessoa como aquela, haviam bons sentimentos. Então o primeiro espetáculo de Joseph na loja foi muito bem sucedido, e a galera começou a falar bem do Homem-Elefante. Um detalhe nessa história é que esse freak show que Joseph apresentou ficava de frente a um hospital de Londres. E foi justamente ali que um médico importante, Frederick Travis, viu pela primeira vez um Homem-Elefante. E ele, ao olhar o estado daquele homem, se interessou imediatamente em conhecer o seu caso e poder ajudar ele. Então, em um belo dia, antes da loja em que Joseph trabalhava abrir, o médico Travis convidou Joseph para ele ir até o hospital fazer uns exames, de graça. Joseph concordou e foi. E depois de várias visitas e exames, o que mais espantava o médico era justamente o tamanho da cabeça de Joseph, que o médico descrevia como uma bolsa enorme com muitos livros. Depois então que todos os exames foram feitos, o médico ficou analisando tudo que ele havia anotado e falou para Joseph que os exames haviam acabado, que ele poderia voltar para o seu trabalho. O Homem-Elefante continuou se apresentando por um tempo, até que os shows de aberrações entraram em decadência. E por conta disso, então, as autoridades acabaram fechando todas as lojas, pois o governo estava preocupado com a moralidade daqueles shows. E isso aconteceu justamente no período que Joseph estava ganhando dinheiro, trabalhando com aquilo, estava tudo dando certo, entre aspas. Sua vida estava mudando, já estava melhor do que estava. Ele meio que já tinha encontrado o seu lugar, mas devido a algumas leis, agora ele tinha que mudar daquele lugar. Então ele foi para a Bélgica, na esperança de conseguir encontrar um trabalho mais leve por lá. Mas na Bélgica ele não teve tanto sucesso assim. Na verdade, ele até fez uma grana boa, mas o seu patrão roubou todo o seu dinheiro. E no final ainda despediu o cara. Perdido em um lugar estranho, sem ser o país dele, sem emprego, sem amigos, Joseph não sabia o que fazer. Ele não queria ficar naquela cidade ali de forma alguma, porque pensa, mano, você tá numa cidade desconhecida, tem uma aparência nada normal, todo mundo vai olhar torto pra você, vai te julgar. Ele então decidiu que iria voltar para sua cidade natal. Mas ele só conseguiu chegar até a estação de Liverpool, que fica em Londres. E chegando na estação,
situação. Sem casa e exausto, pediu ajuda a estranho para conseguir retornar para sua cidade natal, Leicester. Nisso então ele acabou chamando muita atenção e uma multidão acabou se formando em volta dele. E quando a polícia chegou sem entender nada, acabou prendendo o Homem-Elefante, sem o cara ter feito nada, velho. Joseph estava sendo levado para a prisão sem ter feito nada. E a única coisa que ajudou ele nessa hora foi o cartão de visita que o médico tinha dado para ele. Aquele era o único contato que Joseph tinha, e a polícia decidiu então ligar para aquele número, onde o médico Travis atendeu e foi rapidamente ajudar Joseph. Ele chegou até a polícia, o resgatou e o levou para o hospital, garantindo para ele que fosse lavado e alimentado. Ele estava todo sujo e não havia comido nada. A situação dele estava bem drástica. Então novos exames foram feitos em Joseph e descobriram que naquele momento ele estava com uma nova doença, dessa vez uma doença cardíaca. E segundo o médico, provavelmente ele teria apenas uns anos de vida. Toda essa história acabou comovendo o presidente do comitê do hospital, que contou toda a história de Joseph para o jornal The Times, e o jornal publicou uma matéria sobre ele, pedindo sugestões para o público, querendo saber onde Joseph poderia ficar. Com isso, Joseph recebeu várias doações. Várias pessoas queriam ajudar ele, doando casa, doando remédio. Até mesmo médicos queriam cuidar deles de graça. E depois de tudo isso, devido às doações, o Hospital de Londres estava capacitado para cuidar de Joseph até o resto de sua vida. 2 salas foram especialmente modificadas para ele, e uma área especial que ficava no porão do hospital. Essa área não era uma área ruim, galera. Ela tinha acesso a um pátio para que Joseph ficasse lá tranquilamente. E uma curiosidade é que nesse pátio não tinha nenhum espelho, para evitar que Joseph visse sua própria aparência e não ficasse deprimido. Ele ficou sob esses tratamentos durante 4 anos, os seus últimos 4 anos de vida, onde aproveitou a sua vida mais do que nunca. O médico Travis visitava Joseph quase todos os dias, e isso acabou sendo extremamente importante para ele. Aquela amizade era muito verdadeira e trazia um pouco de felicidade para Joseph, mesmo tendo uma vida difícil. Um outro detalhe na história é que o Homem-Elefante nunca tinha ficado cara a cara com uma mulher em toda a sua vida, a não ser a sua mãe. O médico então, como era amigo de Joseph, marcou uma reunião para ele com uma linda e jovem atraente mulher. Ele explicou para ela todo o caso de deformidade que ele tinha e tudo que Joseph tinha passado na vida dele. Então essa acabou sendo a primeira vez em que uma mulher sorriu e apertou a mão de Joseph. E essa surpresa que o médico fez deixou Joseph muito emocionado, como se fosse um dos maiores presentes que ele havia recebido. Mas uma coisa que nunca deixou Joseph foi a sua doença, que sempre estava degenerando cada vez mais. E nos últimos meses da sua doença, suas deformidades continuaram crescendo. E no dia 11 de abril de 1980, um funcionário do hospital encontrou Joseph sem mais vida em seu quarto. E a autópsia dele revelou uma causa surpreendente da sua morte. Joseph Merrick morreu por tentar ser uma pessoa normal. Ele morreu de asfixia e teve seu pescoço quebrado. E sabe por quê? Porque naquela noite tentou dormir deitado. Ele passou 27 anos dormindo todo torto para evitar que o mal acontecesse. Mas quando ele se sentiu uma pessoa normal e resolveu dormir como uma pessoa normal, ele acabou falecendo. Mesmo com sua vida difícil, Joseph conseguiu ter alguns momentos felizes, principalmente quando retornou para Londres, depois da sua jornada ruim na Bélgica. Pois é, galera, e é por isso que a gente não tem que ficar reclamando à toa. Temos sempre que lembrar dessas coisas, porque, sei lá, né, a gente às vezes tem tudo e às vezes fica reclamando por coisinha que não tem e tudo mais, mas olha aí, ó, é uma história dessa de superação que mostra pra gente que às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Joseph fez tudo para ele ter uma vida melhor, trabalhou, batalhou, foi para um lado, foi para o outro, foi julgado, foi criticado, mas mesmo assim não abriu mão de ser feliz e de ser uma pessoa normal. Joseph, galera, não era do mal, não era maligno, não roubava, não fazia nada disso. Não teve nada a ver com a superstição que o elefante tinha dado um susto na mãe. Mesmo criticado e julgado, Joseph só tinha uma doença, que só foi descoberta um século depois. A medicina moderna conseguiu descobrir que o que ele tinha era uma rara doença degenerativa, chamada de síndrome de Proteus. E essa doença, galera, que originou toda a deformidade no corpo de Joseph. Uma história bastante triste, não é mesmo? Mas que no fundo tem uma lição bem legal. Independente dos seus problemas, de como você seja, tente ser feliz, tente ser normal, tente ser simples, tente ser um ser humano. Esse foi o vídeo de hoje, galera, a triste história do Homem-Elefante. Se você ficou emocionado com a história, gostou, ficou triste, enfim, deixa o like para apoiar essa história, porque querendo ou não, Joseph foi um grande vencedor, temos certeza disso. Deixa o like então, galera, pois o like ajuda bastante. E não esqueça também de deixar um comentário se você achou interessante, se você gostou, se você também tiver uma outra história legal para que a gente conte, deixa tudo aqui embaixo, demorou? As redes sociais estão aqui na tela, se você tem o Instagram, siga a gente lá, Danimon Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. É rapidinho, galera, entra lá e segue lá, só clicar no botãozinho, tá tudo aqui na descrição as informações, demorou?
demorou? E também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva logo agora. Temos vídeo todos os dias, então assista o vídeo de ontem, o de anteontem, faz uma maratona, sei lá, e aguarde o vídeo de amanhã. É isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso tudo, pessoal. Valeu!